Se como resultado da Guerra do Ópio, a China havia se tornado a maior consumidora do mundo, colocando a sua própria existência em risco, décadas depois, senhores da guerra ligados às sociedades secretas chinesas, as Tríades, iriam ocupar a região do Triângulo Dourado e Tibete para produzir o ópio, fazendo agora com que a China, de maior consumidora, também se tornasse a maior exportadora. Ou seja, agora o feitiço havia se virado contra o feiticeiro e o tráfico internacional de drogas, como nunca havia acontecido até então, iria se esparramar pelo mundo. O Império Britânico, sem saber, havia aberto essa caixa e criado o crime organizado internacional. E fechar essa caixa seria praticamente impossível. No vídeo de hoje vamos ver como o crime organizado chinês iria criar o tráfico de drogas a nível internacional, fator que iria dar o gatilho para o surgimento de milhares de outras organizações criminosas ao redor do mundo. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, ou então se inscrever no nosso canal de Telegram para ficar por dentro das atualizações daqui do canal. E também considere compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece. O canal é pequeno, então o seu apoio dessa forma é fundamental para que eu continue trazendo conteúdo de história, crime organizado, inteligência e geopolítica de verdade, geopolítica genuína aqui para vocês. O meu nome é Leon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. No meio do caos pós-guerra do ópio na China, o Estado Imperial chinês estava fragmentado e enfraquecido, e com isso, uma série de forças paralelas ao Estado começaram a crescer ocupando o papel que deveria ser do Estado chinês, tais como facções criminosas, sociedades secretas e até mesmo generais das Forças Armadas que, ao invés de defenderem os interesses da nação chinesa, utilizavam esse poderio militar para vantagens próprias, os chamados Senhores da Guerra. Mas no meio dessa confusão de grupos e organizações, algumas se destacaram, em especial as Tríades chinesas, que é complicado falar que seriam facções criminosas devido a algumas de suas características, sendo mais correto chamá-las de sociedades secretas, embora não fossem nada secretas ou sequer discretas naquela época. A história das Tríades chinesas é complexa, com várias teorias e interpretações diferentes sobre a sua origem e desenvolvimento. No entanto, muitos estudiosos concordam que as Tríades surgiram no século XVII como um movimento de resistência contra a invasão Manchu na China. Aqueles papos de que eles seriam da antiguidade, que é muito comum em filmes, é praticamente viagem e não tem fundamento científico. Portanto, de acordo com as informações mais antigas que chegaram ao Ocidente, as Tríades chinesas tinham, em um primeiro momento, muitas semelhanças com a maçonaria ocidental, embora sejam distintas em suas próprias tradições, cerimoniais e simbolismo. Isso levou a diplomatas britânicos e oficiais militares como Herbert Giles e William Stanton, ou então sacerdotes europeus como John Mallory Ward, a erroneamente achar que essas semelhanças significavam que eles teriam a mesma origem que a maçonaria. Fato que, em algumas décadas, se mostraria falso, sendo mera coincidência em alguns aspectos e erro de tradução em outros. De acordo com William Stanton, a origem das Tríades pode ser rastreada até os líderes sobreviventes da dinastia Ming, que se refugiaram em um monastério nas montanhas para escapar dos Manchus. Depois de sucessivas batalhas contra os Manchus, esses monges sobreviventes fundaram a Associação do Céu e da Terra, ou Tianjihui, em chinês, a primeira facção das Tríades. Essa organização era focada na resistência contra a opressão dos oficiais Manchu. De qualquer forma, as Tríades chinesas se tornaram conhecidas como organizações criminosas com o passar do tempo, se envolvendo cada vez mais em atividades ilegais como o tráfico de drogas, jogo, prostituição e contrabando de seres humanos. E, paralelamente a isso, essas sociedades secretas também foram responsáveis por ações altruístas e de ajuda mútua entre os seus membros, como oferecer ajuda financeira e apoio para as comunidades onde os seus membros viviam. Um dos efeitos da Guerra do Ópio, como vimos no vídeo anterior, foi a pobreza extrema e a guerra, e com isso a fuga de milhões de chineses para fora da China. Esses milhões de chineses pobres e desesperados seriam vistos pelo Império Britânico como uma nova oportunidade,
uma mão de obra barata que poderia trabalhar para o império na construção da infraestrutura no Sudeste Asiático. Outros chineses, porém, se aventuraram mais longe, inclusive na costa oeste dos Estados Unidos, em pleno período da corrida para o oeste, o Velho Oeste, aonde inundariam as cidades de São Francisco e Los Angeles e seriam os responsáveis pela construção civil, trabalhar nas minas e construção das ferrovias que interligaram a Califórnia com o resto do país. E não só lá, mas também em Nova York, onde trabalhariam em fábricas têxteis, bem como em Londres e outras cidades mundo afora. A comunidade chinesa se destacava por ser eficiente em seu trabalho, disciplinada, dedicada e principalmente muito barata, o que obviamente iria levar a choques culturais e econômicos com as populações nativas. Em alguns casos até mesmo violentos, como o massacre de Rock Springs, onde mineiros locais inconformados com a presença da mão de obra barata chinesa massacraram a pequena comunidade local. Este fator fazia com que os chineses se fechassem em seus bairros para poderem se proteger contra a agressão, tanto de nativos como de outros grupos de imigrantes e até mesmo das autoridades, formando então as famosas Chinatowns. E nesses bairros, as polícias locais das cidades geralmente evitavam entrar. E isso iria formar uma outra organização secreta que eventualmente iria organizar esses bairros, os chamados Tongs. Logo, a situação que tínhamos era a seguinte: na China e Sudeste Asiático, grupos de tríades controlavam o submundo. Longe de lá, e espalhados em outros continentes nos bairros chineses, os Tongs. Essas organizações não eram uma coisa só e nem mesmo possuíam lideranças centralizadas. Cada região possuía a sua própria facção e isso tornava praticamente impossível para as autoridades da época o combate a essas organizações. Na verdade, em alguns casos, as autoridades até mesmo toleravam e chegavam a fazer acordos com os grupos de tríades e de Tongs. Por exemplo, as autoridades britânicas na Malásia não conseguiam se comunicar ou coordenar essas populações de chineses que haviam imigrado devido à barreira do idioma e da cultura, e frequentemente haviam rebeliões por entre essas comunidades chinesas. Logo, as lideranças tríades eram aceitas a contragosto, pois podiam controlar essas rebeliões e ainda conseguiam coordenar os trabalhadores chineses para os trabalhos nas ferrovias, indústrias, fazendas e onde quer que fossem necessários. Ou seja, os líderes das tríades, ainda que desafiassem as autoridades coloniais europeias com o seu tráfico de drogas, conseguiam pelo menos manter a paz e estabilidade e fazer os trabalhadores chineses continuar trabalhando. Em outras palavras, era um mal necessário aos olhos das autoridades coloniais. Mas as redes de conexões das tríades iam muito além. Espalhados pela China e por todas as colônias europeias na Ásia, fosse na Malásia, Hong Kong e Myanmar com os ingleses, Macau com os portugueses, Indonésia com os holandeses, Filipinas com os espanhóis ou Indochina com os franceses, não importava. As lideranças dos tríades iam assumindo cada vez mais riqueza e poder. Isso em paralelo ao poder das potências europeias, que ficavam divididos em combater o crime organizado e com isso ter na mão milhões de chineses que podiam explodir em rebeliões ou tolerá-los para manter a paz. O imperialismo europeu na Ásia assim havia criado dois monstros que os europeus não sabiam conter. Em público, o nascente império japonês e no submundo, de forma invisível, o crime organizado chinês. E isso iria piorar em 1911 com o colapso da dinastia Qin, o fim do Império Chinês e o surgimento da República da China. Episódio, inclusive, que demonstra a força das tríades chinesas. Sun Yat-sen, o pai da República da China, venerado hoje tanto pela China continental e o Partido Comunista Chinês, como também em Taiwan, era um forte defensor de reformas políticas na China. Inspirado pelo modelo de democracia igual ao dos Estados Unidos, Sun Yat-sen tinha a ambição de transformar o Império Chinês em uma espécie de Estados Unidos da China. Sun iria ter a sua primeira tentativa de revolução em 1895 com a primeira insurgência em Guangzhou, porém com seu fracasso, Sun se torna o inimigo número 1 do Império Chinês e foge às pressas para fora da China, indo em direção à Inglaterra.
aonde foi capturado eventualmente pelos espiões chineses e mantido preso na embaixada chinesa em Londres, sendo libertado apenas após negociações com representantes do governo inglês. De qualquer forma, Sun sabia que era questão de tempo até que fosse preso ou assassinado. Ele então fugiu novamente, agora para o Canadá, mas de nada adiantou, pois os espiões Qin permaneciam em seu rastro, e então ele decidiu ir para o Japão, onde a presença chinesa era contida pelas autoridades japonesas. E quem coordenou a fuga de Sun Yat-sen e ajudou ele a levar dinheiro para suas campanhas contra a dinastia Qin na China? As Tríades Chinesas, a qual Sun Yat-sen fazia parte. Assim ficava claro que as Tríades Chinesas não eram meramente apenas uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, mas mais do que isso, as Tríades eram organizações secretas que estavam querendo manipular o futuro da China. Além do que, no Japão, Sun foi protegido e auxiliado por Toten Miyazaki, um filósofo japonês ligado ao serviço de espionagem do Império Japonês e sociedades secretas japonesas, que viam em Sun Yat-sen a forma de enfraquecer a China. Mas isso é assunto para outro vídeo. De volta a Sun, com o dinheiro levantado por essas organizações e pelos imigrantes chineses fora da China e com os contatos tríades infiltrados no governo chinês, Sun Yat-sen então finalmente resolveu voltar para a China e, para evitar ser preso, foi recebido e escoltado por milhares de tríades chineses, não deixando nenhuma autoridade do governo se aproximar dele para matá-lo ou prendê-lo. Iniciando então a Revolução Chinesa de 1911 que eu mencionei, que sem a ajuda dos tríades jamais teria acontecido como aconteceu. Após a morte de Sun em 1925, o novo governo de Chiang Kai-shek enfrentou dificuldades enormes em governar efetivamente o país que cada vez mais estava inserido em desordem política. Assim, a sociedade secreta chamada Gangue Verde, da qual Chiang Kai-shek era membro, emergiu como uma poderosa organização que atuava em favor do governo nacionalista contra os movimentos comunistas. Além disso, a Gangue Verde, que era ligada às Tríades, foi a primeira organização a se envolver na produção e distribuição de drogas modernas, como a morfina e a heroína. Isto era um passo novo e profundo no tráfico internacional de drogas, pois era uma escalada em cima do tráfico de ópio. A morfina chegou à China no início do século, sendo fabricada a partir do ópio e trazida pela Europa, Estados Unidos e Japão. Inicialmente ela era usada como remédio para diminuir a dependência dos viciados em ópio, mas com o passar do tempo se descobriu que ela era ainda mais viciante do que o próprio ópio. E a heroína, por sua vez, foi inventada pelos britânicos em 1874, e embora tenha sido considerada perigosa, acabou sendo comercializada como um medicamento popular nos Estados Unidos e na Europa. Quando as restrições sobre a importação e a fabricação da heroína foram impostas nesses países, a produção então se transferiu para a China, onde as sociedades secretas começaram a fabricá-la em laboratórios clandestinos em Xangai e Tianjin, e que depois, através das redes internacionais das organizações criminosas chinesas, passaram a escoá-la para o mundo. Como disse agora há pouco, as Chinatowns eram bairros chineses que a polícia evitava entrar por desprezo aos chineses, e portanto, esses bairros acabaram se tornando os pontos de venda e distribuição da heroína que eram revendidas para as mais diversas organizações criminosas. Na Europa, a droga era vendida para sindicatos do crime europeus, como a máfia no sul da Itália, a União Corsa na França, gangues de Londres na Inglaterra, os Ringvereni na Alemanha, enquanto nos Estados Unidos com clãs irlandeses, com a máfia judaica e com a máfia italiana. As Chinatowns literalmente eram hubs, centros de distribuição de heroína. Se o Império Britânico e a Companhia das Índias Orientais 50 anos antes haviam viciado os chineses em ópio, isso havia causado o efeito indesejado agora de facções criminosas chinesas devolvendo a heroína, muito mais poderosa que o ópio, para europeus e americanos. Com a explosão de tráfico de drogas e pressionados por setores conservadores e religiosos americanos que protestavam contra a interferência americana nos assuntos chineses e atacavam a imoralidade do que havia acontecido na Guerra do Ópio,
o governo dos Estados Unidos se sentiu compelido a pressionar europeus e o governo chinês a criminalizar o tráfico de drogas. Mas de qualquer forma, agora era tarde. Afinal, os traficantes na China não eram mais cidadãos escondidos de segunda classe, mas sim parte do próprio sistema de poder e economia republicano, sobretudo na já mencionada Gangue Verde. A relação do governo republicano chinês com o crime organizado não era apenas de corrupção. Eles eram parte importante do financiamento de guerra do KMT contra os comunistas ao norte e contra os japoneses a nordeste da China. Além do que, sem ter uma agência de espionagem de fato, quem fazia o serviço de espionagem e assassinatos estratégicos eram os traficantes de drogas, piratas dos mares do sul da China, prostitutas e ladrões. E todos eles coordenados e chefiados pelo obscuro tenente-general do KMT e braço direito de Chiang Kai-shek, o general Dai Li, uma das figuras mais poderosas e obscuras que já existiu na história de todo o submundo. De qualquer forma, agora estava estabelecida a rede internacional de tráfico de heroína, com pontos de distribuição na América do Norte, Europa e Sudeste Asiático. A primeira instituição de fato transnacional e global, mas que agora iria tomar forma empresarial em um nível mais profissional do que jamais se poderia imaginar numa organização criminosa. Não à toa, no país mais empresarial do mundo, os Estados Unidos, que naquele momento, na virada do século XIX para o XX, era um verdadeiro caos de imigrantes de vários lugares do mundo. E agora a situação iria tomar níveis sem precedentes, conforme a máfia ítalo-americana e judaica iriam se unir para dominar o submundo e os bastidores da política nos Estados Unidos. Mas isso vamos deixar para o próximo vídeo da série A História do Crime Organizado. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. E um hiper, super, mega obrigado aos membros do canal. Esse canal é pequeno, então sua monetização é baixa, e eu só posso continuar trazendo conteúdo de geopolítica e história para vocês graças aos membros, que contribuem muito para o canal. Então, se você puder e gostar do canal, considere a hipótese de virar membro. Não só você vai ter acesso às nossas lives exclusivas, como também aos cursos que estou colocando aos poucos para os membros. Mas se você não puder virar membro, não tem problema. Compartilhe o vídeo com todo mundo que você conhece. Isso ajuda muito. Muito mais do que você imagina. Obrigado a todos, abraços e até o próximo vídeo.